doutora Mariana Rosário. E aí, doutora, bom dia, tudo bem, doutora? Olá, bom dia. Nesse dia nublado, hein, Cícero Dantas? Mais quente, segundo você, né? Nossa, tá quente demais. Ave Maria, não vejo a hora de chegar o inverno. Tá chegando. Vamos falar hoje sobre o que divide e o que não divide no divórcio, né? E a minha primeira dúvida, eu preciso fazer a partilha para conseguir me divorciar, doutora? Não, na verdade não. O divórcio é independente da partilha de bens ou não. Inclusive, há uma nova tendência que você pode pedir o divórcio unilateralmente. O que isso quer dizer? Você não quer... Antigamente, o outro marido, o cônjuge, tinha que assinar. Hoje, você pode pedir uma liminar para o juiz e em algumas horas, se o juiz apreciar a liminar, logicamente, você já está divorciado. Mas os bens, que é a partilha, fica para depois, não é isso? Então, a gente já tinha conversado em alguns programas anteriores sobre o que se divide. E hoje a gente vai falar justamente o que não entra nessa divisão, que é uma dúvida de algumas pessoas que acham que só porque é partilha comum de bens, que pega e vai dividir tudo. E não é bem assim. Então o divórcio vem antes da partilha, né? O divórcio vem. Se você quiser só se divorciar, você consegue e deixa a partilha pendente. Só que aí eu faço um adendo no caso. Quando você faz isso, seus bens meio que fica congelado naquela situação. Não é a expressão correta assim, é congelado, mas, por exemplo, fica em stand-by aquela situação e para você tem que resolver uma hora ou outra. Porque o exemplo básico, a pessoa se divorcia e começa a entrar em outro relacionamento. Esse outro relacionamento vai estar impactado pela falta da partilha, entende? Então, o outro novo relacionamento, obrigatoriamente, vai ser em separação total. Então, por exemplo, a pessoa está lá nova achando que tudo vai ser dividido, está no novo relacionamento, que vai dividir tudo, não é bem assim. Ela pode achar uma coisa, mas na realidade vai ser outra, totalmente diferente. E o que é exatamente que não é dividido no divórcio? Bom, herança, se você recebeu herança, então, é muito importante aí, receber uma herança, vai comprar alguma coisa, conste numa documentação do que você for comprar, que aquilo ali foi comprado com dinheiro de herança. É importantíssimo. Mesmo que você receba, por exemplo, receber uma roça de herança, fica um tempo aquilo ali e depois vendeu a roça para comprar outra coisa, compre que você vendeu um bem de herança para comprar outro. Porque se você não constar isso na documentação, vai ser dividido. É importante ter as coisas documentadas. Não adianta você falar herança sem você comprovar que é uma herança. Isso é o básico. Doação. A doação, por exemplo, acontecia muito antigamente, casais de classe média alta, uma família pagar o casamento, outra família pagar um apartamento, uma casa. Se essa doação constar que vai ser exclusivamente para aquela pessoa, não vai ser dividido. Isso a qualquer momento também do casamento. Então, por exemplo, a pessoa recebeu uma casa de doação, tem que estar escrito. Essa pessoa é somente a doação para essa pessoa. Não pode estar colocando um casal. Entendeu? Tem que estar exclusivo para aquela pessoa. Bens pessoais também não se divide. E, principalmente, instrumentos de trabalho. Por exemplo, comprou um carro. Na constância. No início vai dividir. Mas se a pessoa trabalha com Uber, por exemplo, um dos dois, não vai ser dividido o carro. Entendeu? Porque é instrumento do trabalho daquela pessoa. A pessoa sem aquilo ali, ela não vai conseguir trabalhar. É o caso, por exemplo, de um notebook, de um advogado, o instrumento de um Uber, um imóvel, às vezes, que tem alguma coisa, algum negócio ali que precisa necessariamente daquele imóvel. Então, essas coisas não se dividem. Uma pergunta assim que chama bastante atenção. As obrigações antes do casamento, a mulher contrai uma dívida. O banco pode cobrar ao esposo dela? Depende. Aí depende. Por quê? Tá na constância. Mas foi antes do casamento, a dívida que ela fez. Se for antes, a regra é não poder cobrar. A regra é não poder cobrar. Só que, muitas vezes, como aquela história que a gente estava falando antes do casamento era uma união estável ou não?
ou era um casamento simples. Então, em regra, não vai poder cobrar as dívidas adquiridas antes do casamento. É a mesma coisa de você comprar um bem antes do casamento, você comprou um imóvel parcelado, tá pagando as parcelas que você pagou antes do casamento, não vai comunicar. Entendeu? A regra não, mas, a depender do caso, o marido também pode pagar. Michel Almeida. Minha pergunta é a seguinte: existe alguma situação, algumas situações que pode acontecer em que em um divórcio alguma das partes ela perde o direito de receber algum tipo de bem? Na verdade, não. Porque no divórcio é uma sociedade dos dois caminhando juntos, entendeu? É uma construção dos dois juntos. O que normalmente a gente faz é o que entra e o que não entra nessa divisão. Dificilmente vai ter essa questão de perder. Mas, por exemplo, tem a questão da regra já da própria legislação. Por exemplo, a pessoa é uma aposentada. Não há divisão de proventos e aposentadoria, entendeu? Não há. Mas hoje em dia está se mudando, por exemplo, os entendimentos que o FGTS, por exemplo, que é feito durante a constância do casamento, que a pessoa vai ganhando ali, vai trabalhando, vai constando, por mais que ela tenha trabalhado, entre aspas, sozinho, é dividido. É diferente, por exemplo, de um acidente de trabalho ou um dano moral que a pessoa sofreu no trabalho, por exemplo, um assédio, que são questões que é personalíssima, que a gente chama, né? Que é somente pelaquela pessoa, que é a questão de acidente de trabalho e dano moral. Ou o resto dos proventos de trabalho, por exemplo, entram nessa divisão. Então, normalmente a regra é, se está caminhando junto, tudo isso vai ser dividido. A não ser em casos excepcionais, por exemplo, fez um contrato antinupcial de casamento. Pronto. Fez um contrato antinupcial, pode constar naquela ali o que a pessoa vai ter direito ou não. Eles podem botar uma coisa antes. Inclusive, foi noticiado há um pouco tempo atrás que colocaram no pacto uma multa de R$100 mil em caso de traição. A gente sabe que a traição aqui no Brasil não é levada como culpa no casamento. Não existe mais isso culpa, não existe punição para quem trai, mas ela colocou no pacto dela que quem traísse ia pagar o outro R$100 mil. Isso é válido. Ou seja, um contrato antes do casamento faz toda a diferença. Isso seria uma indenização, no caso? Exatamente, uma indenização. Mas, em regra, isso não pelo código, isso não existe. Se você ficou no prejuízo, se você foi traído, você não teve direito de receber nada a mais e nada a menos. Porque antigamente, antes do código, entendeu? Antes do código de 2012, apurava-se a culpa. Então, por exemplo, a mulher que era traída, ela perdia a guarda dos filhos, por exemplo, entendeu? Ela tinha punições pelo A mulher que traía, no caso, né? É porque sempre era pro lado da mulher. O homem, como era considerado o chefe da família, continuava com os bens. Tanto que antigamente, no próprio código, falava que o homem era o administrador da família. Hoje não existe mais isso. Hoje é uma união. Então, antigamente, tinha essa questão de punição pelo fim do casamento, a perda da guarda dos filhos, tudo. Hoje isso não existe. Mas você quer fazer suas regras próprias? Vai casar? Faça um pacto antinupcial antes. Senta, conversa, veja o que pode e o que não pode. Porque, por exemplo, um caso muito coisa. Empresas hoje em dia estão sendo discutido o que pode e o que não pode ser dividido. Então, a pessoa vai junto, constitui empresa, a pessoa outra trabalha ou não. A depender de como foi constituída essa empresa, pode dividir ou não. Entendeu? Então, isso é muito importante a pessoa tá de olho, principalmente esses pequenos empresários. Doutora, rapidamente, só para a gente frisar esse ponto que é interessante, né? A questão da punição, aí, a questão do divórcio. Então, o caso de traição, comprovado esse caso, um dos dois pode perder os direitos dos bens nessa partilha? Não. É que eu quero dizer justamente isso. Antigamente tinha uma antigamente, punição. não agora, né? Hoje, agora não. O que pode acontecer é, a pessoa foi traída, ela pode entrar com um processo civil normal de reparação de danos. Porque a imagem dela, a honra dela foi ferida, né? Principalmente em questão do casamento em si, porque é um dever à fidelidade. Como a gente já conversou, a união estável não tem esse dever de fidelidade, é lealdade. O casamento, como tem um dever de fidelidade, e às vezes foi uma traição assim, que a pessoa ficou muito exposta, tipo, a sociedade toda tá sabendo, e foi aquele chame todo, ela pode entrar com um processo
civil separado. A indenização, no caso? É um processo de indenização, só que é um processo separado. Vamos dizer, é um processo parecido, por exemplo, de duas pessoas que brigam no meio da rua. Vamos dizer assim, uma tomou mais porrada que a outra, ou então, sabe aqueles negócios de caloteiro? Chama outro de caloteiro, que não sei o quê. Isso também é passível de processo de indenização. Então, não há uma punição dentro do casamento. Tinha antes do Código Civil atual, que o Código Civil, se eu não me engano, é de 2012. Gente, antigamente, a mulher era uma propriedade, era como se fosse uma terra, que passava do marido por pai para o marido. A gente tem que entender isso também. Totalmente desprotegida, né? Antigamente as mulheres tinham que pedir autorização para estudar, entendeu? Então... Para namorar, para casar, para tudo, né? Então, é justamente isso. Então, no próprio Código Civil tinha essas amarras. Porque, por exemplo, tinha um desquite, né, antigamente. Uma mulher desquitada era uma mulher muito mal falada, muito mal vista. E tinha essas questões. Então, ela ia pensar duas vezes. Ela ia pedir o desquite, mas ia ficar sem a guarda dos filhos. Porque até hoje a gente sabe que os filhos são usados como moeda de troca dentro do casamento. Imagina aquela época. Acabou o nosso tempo. Doutora, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima. Vocês podem me seguir pelo Instagram marianarosario.adv e falar comigo pelo telefone 75999-511-63 e até semana que vem. Até, boa semana.